Ai, como você tá lindo! Tá dando pra ver meu rosto aqui? Eu botei na vertical e aí fiz toda a estrutura aqui pra ficar na vertical. Agora eu acho que vai ficar baixinho. Dá pra Tá te. bom agora, gente? Tá bom. Vamos lá? Olha, eu queria começar agradecendo a todo mundo que está participando da live, sobretudo você, Roger. E porque aí eu vou contar só um pouquinho de onde é que veio essa ideia. E, em primeiro lugar, é o seguinte: eu era uma daquelas pessoas, tá dando para ver, Débora tá falando, eu era uma daquelas pessoas que estava assim, gente, eu não estou aguentando mais material online, em parte porque a gente quer acompanhar, em parte porque a gente vê essa experiência da pandemia, da quarentena, ela está trazendo uma série de arquivos novos para a gente entrar em contato, né? Um acervo gigantesco se abre para o mundo, para quem está em casa, e essa ansiedade de dar conta também estava me tocando. Aí o Roger, uma tarde, eu não lembro se foi uma tarde ou uma noite, manda para mim uma carta, e Foi aí ela realmente, o seu o quê? presente de aniversário, né? Meu presente de aniversário, 17 de maio. E aí essa carta, ela realmente mexeu com as estruturas da minha maneira de pensar, como utilizar a live a nosso favor, a favor a mim, de mim mesma como pesquisadora, como atriz. E ela reflete muito, né, o que a gente tem, na verdade, vivenciado no grupo de pesquisa e História do Teatro Brasileiro. Eu queria começar, na verdade, falando que eu faço parte desse grupo e ele é extremamente estimulante para mim, porque ela faz exatamente essa troca de informação, de foto, documento, insight. E eu queria, quando a gente começou a falar como é que a gente vai fazer uma live, a gente pensou se queria muito colocar duas características que tem nesse grupo. Primeiro, é a o algo da descoberta, que é o prazer, o barato, ou a cachaça, como as pessoas dizem nos bastidores, do pesquisador, que é você está entrando, colocar um documento no foco, e aí você começar a desvelar ele e descobrir as relações. E isso é um barato de fazer conjunto, porque você, como pesquisador, você só tem um pedaço ou uma parte de um imenso quebra-cabeça. Então, uma das coisas mais estimulantes que eu gostaria de trazer para cá, para essa conversa de conteúdo que a gente vai tentar estabelecer, era exatamente esse desvelamento que a gente foi fazendo num documento, e porque, na verdade, existe um acervo gigantesco para a gente mergulhar. E aí a gente vai começar hoje com esse pequeno trecho de um documento dessa troca de acervos, né? Então eu queria começar me apresentando. Eu sou Juscelene Santana, é uma cachaça terrível. Eu sou completamente viciada na documentação. Nossa, eu comecei a interagir, eu acho que não vou interagir não, senão dá vontade de ficar lendo aqui. Meu nome é Juscelene Santana, eu sou atriz. Há 25 anos eu trabalho com teatro nas mais diferentes funções. Eu comecei na frente do palco, depois fui para o fundo do palco como contra-regra, técnica, simultaneamente, e sempre cobri o jornalismo teatral. Então, minha pesquisa, ela começou utilizando o jornalismo como fonte. E um pouco o que me caracteriza como pesquisadora é perceber essa qualidade documental do jornalismo enquanto fonte documental. E aí depois, por conta desse entrelaçamento, eu continuei minha pesquisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, nessa interrelação que caracteriza, na verdade, a história do teatro brasileiro. Eu poderia dizer a história do teatro mundial, mas a história do teatro brasileiro como sine qua non, com muitas características, é necessária, é subsidiária do que é dito pelos jornais. E aí eu queria aproveitar e dizer a que serve esse arquivo vivo. Ele é um projeto que está acontecendo pela primeira vez aqui nessa sexta-feira. A gente pretende fazer uma vez a cada mês. E o arquivo vivo ele surge de uma conversa também de botequim, essa conversa que mexe a cachaça da gente,
que a gente entendeu o acervo, o arquivo, há controvérsias, como algo que está lá adormecido até que um pesquisador vá e se debruce sobre ele e o traga à vida. Então, é um pouco esse nosso desejo. O grupo de pesquisa ele é formado hoje por 10 pesquisadores. Eu tenho literalmente aqui os nomes, mas eu gostaria de dizer, eu acho importante talvez a gente dizer no final que está todo mundo juntinho. É um grupo de pesquisa ligado ao PPGAC da Escola de Teatro da Unirio, e é um projeto conjunto com o acervo do Instituto Martim Gonçalves, que foi criado por mim. E agora, Roger. Tá, Uau, falou muita coisa. Eu disse que ia falar pouco. Então, meu nome é Roger Xavier, eu sou de Minas Gerais, sou residente na cidade de São João del Rei, sou ator, sou formado em letras pela UFSJ e eu sou mestrando em artes cênicas pela Unirio. Sou orientando da professora Tânia Brandão e a minha pesquisa é sobre os comediantes. Quando eu escolhi estudar os comediantes, a partir de uma experiência no tratamento de arquivo de um grupo amador daqui de São João del Rei, eu quis desenvolver uma pesquisa que partisse das fontes de arquivo. E dentre tantos documentos que eu encontrei, um deles foi essa carta, que a gente vai ler o trecho hoje, né? Uhum. Eu acho interessante, Jussi, talvez, sabe, né, esse nosso interesse de mostrar a história do teatro brasileiro a partir do arquivo de um documento e desse documento transcender a história, pensar o teatro brasileiro hoje, nessa tipologia documental, porque tem algumas tipologias que só um arquivo de teatro tem. E tem tipologias que, como por exemplo, o que a gente vai usar hoje é uma carta, né? Uma carta tem um arquivo administrativo, um arquivo político de um escritor, ela traz pontos, é aquilo que eu brinquei, é quase que uma peça íntima daquele indivíduo, para quem que ele escreve, tem assuntos, é o que a gente vai tratar nesse trecho, né? De uma intimidade muito forte dessas pessoas, de direcionamento, de mentalidade, o que eles estavam pensando, como eles articulavam as ideias teatrais nesse momento. Eu acho que, até para mim, quando eu decidi estudar os comediantes, olhando a história do grupo hoje, tanto o Labanca quanto o Graça Mello eram personalidades que não tinham o mesmo peso, a mesma projeção que uma Luísa Barreto Leite tem para o grupo, que um Santa Rosa, que um Zembinski tem para o grupo. Mas hoje eu chego no lugar de dizer que foram figuras fundamentais para a história desse grupo, nesse processo de modernização, e posterior, nos anos 50, que é quando essa carta é escrita. Você quer falar alguma coisa ou eu posso apresentar os dois? Só rapidamente, eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer ao longo da live, que é lembrar que a gente está discutindo uma carta do ator Graça Mello para Labanca, de dezembro de 1954. Então, a gente vai falar isso várias vezes para a gente lembrar onde a gente está, para quem está chegando e etc. E aí, eu quero que você fale um pouco, sobretudo você que está pesquisando essa pré-história dos comediantes. Às vezes a gente tem a sensação de que já falou tudo, né? A gente está estudando história, a gente fala, meu Deus, vamos falar de Vestido de Noiva de novo. Mas é exatamente por conta desse acesso que a gente tem em camadas diferenciadas. A gente não sabe nada dos acervos. A gente não sabe nada. Cada vez que a gente vai debruçando, encontrando outros pesquisadores que têm a outra, né, outro pedaço do quebra-cabeça, a gente se surpreende com a imagem que a gente cria. Então, você que está pesquisando essa pré-história dos comediantes, eu queria que você apresentasse um pouco cada um deles, né? E aí, ao longo da conversa, eu sei que outras facetas vão sendo reveladas dele e das relações que a gente pretende estabelecer a partir da própria carta, tanto do Labanca como do Graça Mello, tá bom? Tudo bem. Bom, o final dos anos 30 é o momento em que se inicia o processo de modernização do teatro brasileiro. O Grupo Os Comediantes ele surge em 1938, dentro de uma associação de artistas plásticos. É um grupo
a meu ver, é um grupo a serviço das atividades dessa associação, e só depois ele consegue ganhar uma dimensão pública, que é quando ele estreia com Pirandello. O Graça Mello, antes de começar a fazer teatro, ele não era do teatro, ele era um militar da Marinha. Ele chegou até o posto de primeiro-tenente. E o Labanca, ele era advogado. Uhum. Esses dois homens, eles estão presentes na formação do primeiro núcleo dos comediantes. O Graça Mello, ele começa como ator, mas o momento em que eu vejo o Labanca existindo é em 1941, quando eles escrevem o primeiro estatuto, a primeira constituição jurídica dos comediantes. É um estatuto que foi escrito pelo Graça Mello, e os dois faziam parte da Comissão Administrativa Fiscal. Era o Graça Mello, o Labanca e o Armando Couto. De 1940 até 1948, o Graça Mello foi quem mais despontou dentro do grupo como ator. Ele participou de A Verdade de Cada Um, Fim de Jornada, Pelés e Melissanda, Vestido de Noiva, O Leque. Em 44, ele foi trabalhar na companhia da Dulcina de Moraes, numa encenação de Deslumbramento, que não sei se você lembra, mas nessa carta, numa sessão da carta, ele pede ao Labanca que mande para ele o texto de Deslumbramento, que ele quer montar em Recife. Uhum. Uhum. E ele, No final. ele vai até 1947 como ator, e ele se destaca na representação de uma mulher sem pecado, no personagem Olegário. O Labanca, na trajetória dos comediantes, eu sempre fiquei sem entender por que a grande maioria dos documentos administrativos dos comediantes estava na mão do Labanca. Não só administrativos, mas artísticos também, porque a presença dele como ator, talvez ele não fizesse tanta parte do núcleo artístico, né? Mas toda essa documentação estava lá. Em 1900... Toda essa documentação foi parar lá com ele. Foi parar lá. Tem documento, por exemplo, nem todos os documentos que estão dentro de um arquivo significa que foram produzidos por esse titular, né? Então, no arquivo do Labanca, tem... que eu ia falar? Um texto do Turkov, como ator numa montagem. Foi parado no arquivo do Labanca. O Graça Mello fala de um álbum. Cada artista criava um álbum, né, com os recortes das montagens. Eu percebi que esse álbum era do Graça Mello porque cada recorte estava grafado o nome do Graça Mello. E esse álbum foi parado no arquivo do Labanca. Mais um ponto para pensar a proximidade entre os dois, né? O Labanca, por ele ter essa formação como advogado, ele foi um militante para o teatro. Ele participou de uma equipe que debatia e constituiu a lei sobre a profissionalização do teatro. Ele foi assistente do Turkov na montagem de Uma Mulher Sem Pecado. E ele atuou também em Desejo, em 46, com direção do Zembinski, A Rainha Morta, em 46, com direção do Zembinski, mas eu acho que ele não foi um ator inicialmente com uma grande potência como o Graça Mello tinha dentro do grupo. Em 1951, 52, os dois criaram o Teatro de Equipe, ou Companhia Graça Mello. O Labanca foi dirigido pelo Graça Mello. E o Labanca foi ator de diversos espetáculos do Teatro do Sete, que já surge em 1959. Eu acho que tem uma questão interessante para pensar estes dois personagens. Eles se tornaram homens de teatro. Eles, em algum momento, abdicaram de suas profissões, né? O Labanca deixa de ser advogado, o Graça deixa de ser um militar para se dedicar ao teatro. Tem uma coisa importante de se dizer. Quando o Zembinski chega no Brasil, em 1941, ele precisava de emprego. E os comediantes não tinham condições, não tinha verba dentro do grupo para bancar o Zembinski, enquanto eles não sabiam que texto montar.
o Labanca e o Graça Mello pagavam, né, para manter o Zembinski ligado ao grupo. E eu encontrei um trecho escrito pelo Jan Michalski, eu queria só ler porque é algo muito interessante, sobre o Labanca. Quando o Labanca morreu em 1988, o Jan Michalski escreveu, eu peguei só um trecho. Desde o início de sua caminhada teatral, ele foi constituindo, na sua casa, um monumental arquivo de documentos e recortes sobre os mais variados assuntos ligados às artes cênicas. Ele, o Labanca. Uhum. Entregava-se apaixonadamente ao estudo de algum tema histórico que a ninguém mais teria ocorrido pesquisar. O arquivo foi invadindo espaços cada vez mais desproporcionais do seu apartamento. O condomínio do edifício chegou a criar-lhe problemas, receando que o peso de tanta papelada poderia abalar a estrutura do prédio. Ou seja, se o Labanca não tivesse guardado toda essa documentação, a gente não estaria aqui agora discutindo essa carta. E eu não estaria fundamentando grande parte da minha pesquisa com o arquivo que ele preservou. Bom, e aí a gente já começa a transversalizar os assuntos. Formação de acervo, metodologia de pesquisa, o que é moderno. O que é moderno, a gente normalmente está acostumado a pelo menos debater mais claramente na direção, na atuação, no texto, na dramaturgia, mas eu cada vez mais tenho colocado o foco sobre o que é esse moderno na produção. Essa reflexão sobre a produção do moderno, ela tá também enviesada em uma série de pesquisas. Em especial, eu quero destacar a pesquisa de Tânia Brandão sobre a Companhia Maria Della Costa, mas isso é uma reflexão dela que vem de muito antes, né, de entender esses bastidores e as engrenagens. E é sobre as engrenagens, uma peça da engrenagem que a gente vai tentar. Eu acho que é uma tentativa, para todos vocês que estão acompanhando aqui agora, é uma tentativa de escolher um trecho dessa carta. Então, assim, repetindo, a gente vai ler agora uma carta, um trecho de uma carta do Graça Mello, ator dos comediantes, para um outro ator, também dos comediantes, grupo seminal para a história do teatro brasileiro, para o teatro moderno em particular, e para a sua grande campanha de modernização do pensamento e do repertório. E essa carta é escrita do Recife, em 6 de dezembro de 1954. Isso é para a gente começar onde é que a gente está. Ambos estão com 41 anos. Labanca é de 1913, então está com 41, e Graça Mello está com 40, que ele é de 1914. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o que porque é importante dizer as datas e onde as pessoas estão, no estágio da sua carreira. Essa carta é datilografada. Isso é importante também para a gente utilizar, né, quando a gente está estudando documentação, porque ela deixa, no sentido da palavra, do vocábulo, muito pouca dúvida, né, Roger, sobre o que a gente está lendo. Então, ela tem ela é muito especial por conta disso, porque ela deixa muito claro, e nem sempre isso acontece, a gente às vezes garrancho e vai tentando interpretar. Ele organiza tão bem a carta, ele divide em 5 tópicos, e a gente vai ler só um desses tópicos, que é grande, dura mais ou menos 5 minutos. Eu vou pedir a concentração e atenção de vocês, porque é o trecho que a gente pretende destacar. Mas, assim, continuando a contextualização, os pedaços da carta são assim. Peças já montadas. A Graça Mello vai articular um assunto sobre isso com o Labanca. Execução do TAP, que é o Teatro de Amadores de Pernambuco, historicamente com importância para o Brasil, e para o Nordeste em especial, a se destacar, e nas suas relações com a Bahia também. Então, a excursão do TAP, do Teatro de Amadores de Pernambuco, em São Paulo. No terceiro tópico, ele fala os meus planos de Graça Mello para o futuro. No quarto tópico, ele fala a oportunidade que você, Labanca, chutou, que é o trecho que a gente vai ler. E o quinto é para arrematar. Então, a gente vai começar agora. Eu vou tentar ser muito precisa no texto, e qualquer coisa que eu possa dizer aqui para vocês vai ser o mínimo, mas é para contextualizar, tá bom? Vamos lá? Eu acho só importante destacar. Boa sorte para a gente aqui.
Lúcia, tá me ouvindo? Tô. Eu acho só importante destacar que o TAP é o Teatro de Amadores de Pernambuco e que desde a criação dos comediantes, o Valdemar de Oliveira mantinha uma relação, uma conexão direta com os comediantes, no interesse de eu quero que a gente construa com o TAP um teatro de arte aqui, nos moldes do Teatro do Estudante, do Pascoal, nos moldes dos comediantes. Então a ida do Graça Mello para lá, partindo dessa informação de que ele fez parte dos comediantes, é um dado, né, para destacar para quem não conhece. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente vai, Roger, depois daquela conversa de ontem e das pilhas de papel, que eu não posso mostrar para vocês. A minha estante está aqui, não está atrás. Porque daqui mesmo eu vou pegar. Vamos ver onde é que a gente vai chegar, porque a gente não está nem arranhando o problema, filho. Não é? Vamos lá. A oportunidade que você, Labanca, chutou. O teatro universitário estava precisando de um ensaiador. Pagavam bem. Para mim, que tenho muitos compromissos, não seria tanto. Mas normalmente era bom negócio para qualquer outro. O ordenado, bem negociado, iria até os 15 mil cruzeiros. Aí eu fiz uma adaptação rápida num convertor de simulação de inflação via dólar. Seria algo como 33 mil reais de hoje, por 2 meses de trabalho, tá? Então, acho que isso é importante também a gente saber do que eles estão falando quando estão negociando. Então, seria um negócio que eu tinha dito que era para você pegar, de 15 mil reais, mais as passagens de avião, ida e volta. Repercussão artística enorme, em virtude do caráter oficial universitário da realização. O contrato incluía 1. A montagem de uma peça. 2. O curso prático de um teatro para a universidade. Registre-se novamente, é a Universidade de Pernambuco. O homem, e aí é uma questão gráfica que a gente tem que falar junto com a carta, o homem indicado era um fulano conhecido por Eros Gonçalves. Só que logo depois de homem tem parêntese, e dentro desse parêntese, 3 pontos de interrogação. Então vamos lá. O homem indicado para esse trabalho era o fulano conhecido por Eros Gonçalves, que é o Martim Gonçalves. Mas a coisa estava num chove não molha danado. Aí, então, eles se chegaram a mim e, na mesma hora, propus o seu nome e fiz o seu cartaz. Toparam em bruto. Dispuseram-se a cortar imediatamente as negociações com a borboleta Eros. Telegrafaram e se movimentaram. Tudo arranjado, faltando apenas você topar, você, Labanca. A coisa foi tão rápida que eu não tive tempo de prevenir antes, mas eu achei que a oportunidade era tão boa que você não a desprezaria. Segunda parte da carta. Não contava eu, porém, com a sua proverbial falta de espírito prático e a enorme dispersão e a má aplicação da força que você usa. Resultado, vem sua resposta negativa sob a alegação de está ensaiando esta negrada que nunca fez nada e nunca fará nada que preste, porque não tem valores individuais, nem organização de conjunto, nem dinheiro, nem programa, nem ideais, nem nada. É por um troço desses você despreza uma oportunidade que ia lhe dar dinheiro, fama, conceito, experiência, diretriz na vida e futuro. Daqui do Recife, terminada a temporada, você, Labanca, iria cumprir muitos outros programas que apareceriam como a mim apareceram. E eu tive de negar, porque preciso voltar para a televisão. Por exemplo, aqui estiveram os mentores do Teatro Escola de Fortaleza. Doidos por um ensaiador. Eu recusei. Da Bahia, estou sendo martelado por outra proposta de 15 mil cruzeiros, mais passagem e a estada. Recusei. Tudo isso você faria brincando, Labanca. E mais o resto que aparecesse e fatalmente apareceria. Você sairia do Rio por 2 meses e voltaria no fim de um ano, se voltasse. Solteiro, não gastaria nem 3 contos por mês e economizaria 10 ou 12 mil. Você ganharia experiência,
e confiança própria e faria de Pernambuco o trampolim que Ziembinski e Turkov e, de certo modo, eu fizemos. Saía deste maldito Rio de Janeiro e encontrava um rumo excelente para a sua vida. Eu não pude escrever todas essas coisas antes que você desse a desastrada resposta, simplesmente porque as coisas ocorreram numa velocidade espantosa. Terceira e última parte. Quando eu dei por mim, já tinha repetido a sua mancada do filme João Gangorra, que tanto me danou. Em matéria de negócios, você é um desastre. Não sabe distinguir o momento de dizer sim, não, ou talvez. Não sabe que há certas propostas que se deve aceitar em princípio, ficando para resolver definitivamente mais tarde, apesar de se ter a certeza prévia de que a coisa não interessa. Não sabe que foi assim que eu consegui durante alguns anos, antes da Ilha do Governador, e todo o tempo depois da Ilha do Governador, sem estar um só dia desocupado? Sempre entre 2 ou 3 caminhos, comprometendo-me às vezes, correndo riscos em outras, mas sempre com faro alerta para cheirar a melhor resolução. Ou, na falta disso, pelo menos uma resolução. Pois você fez isso e eu fiquei arrasado. Agora você deve estar muito feliz ensaiando uma negrada estúpida e pronta depois de ter dado, tal como classifiquei este item da carta, um chute na oportunidade. Graça Mello termina com a quinta parte para arrematar uma carta entre dois grandes amigos falando sobre aspectos dos bastidores, da engrenagem teatral que muito nos interessa. E aí, Roger, por onde a gente começa? Ah, A gente foi grifando tudo. pois é, Júcia, esse texto ele me marcou muito quando eu li, porque além de ter uma relação entre dois personagens, entra um terceiro, triangula e traz um dado que é a respeito da profissionalização. Eu acho que tem uma questão, para mim, assim, a modernização do teatro brasileiro se dá nos anos 40, no eixo Rio, depois São Paulo, ela se consolida nos anos 50, e ao mesmo tempo que eu posso pensar os anos 50 como uma consolidação do teatro moderno no eixo Rio-São Paulo, é nos anos 50, eu acredito, que acontece a pulverização desse ideário de uma forma mais institucionalizada. Então, por exemplo, eu posso falar de Minas, é nos anos 50, que cria o teatro universitário da UFMG. É nos anos 50 que cria a escola de teatro da UFBA. É nos anos 50 que o Graça Mello vai para Recife. Não sei dizer dos outros estados, mas tem essa questão que sempre me chamou a atenção dos repertórios, né? Aqui o Graça Mello ele vai para Recife e ele vai fazer remontes. Antes desse trecho ele critica isso, ele não gosta de fazer remonte, ele acha que é uma coisa chata, mas é isso, é a experiência que ele tinha. E ao mesmo tempo ele toca numa questão que é a televisão. A televisão surge, mas é o teatro e o rádio que constrói a televisão inicialmente. No livro Teatro do Sete, a Tânia fala isso. Depois, com o tempo, essa engrenagem inverte. É a televisão que mantém alguns artistas no teatro. Me tocou bastante quando eu li essa carta, porque apresenta uma visão de como se comportar dentro do campo de teatro. Essa coisa do dizer sim, dizer não, né? Eu me lembro, você lendo agora, me veio na cabeça todo secretário municipal de cultura, você leva o projeto, ele fala sim, vamos fazer, mas não faz. Essa jogada do tipo, eu não posso dizer não, vamos dizer sim, por mais que não realize. Para mim, ele está mostrando como se deve comportar dentro do campo teatral para você conseguir alguma coisa. Eu não sei o que ele fazia na Ilha do Governador, mas agora eu estou suspeitando que era o momento em que ele ainda oscilava entre o teatro e o exército. E
só respondendo essa pergunta do Henrique, Henrique, eu tenho essa Hum, dúvida. Eu acho que não. Não sei te dizer. Eu também fiquei pensando não. que era o teatro do Abadi, não sei. Acho que não. O que é que a banca estava fazendo na hora, É, na época? eu pensei que pudesse ser o tem, Henrique, justamente pelo uso desse vocábulo depreciativo que é negrada. Mas negrada também pode dar o sentido de não só um grupo de negros aí com esse tom, com essa carga negativa, né? Mas um grupo que não vai dar futuro para você, um grupo que você vai despender uma energia num trabalho que não vai te dar nada. Esse povinho, esse grupinho aí, não sei. É, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa? Que você parou com a pergunta de Henrique, que a gente Sim, tem essa toca com muito cuidado. para mim que ele monta ele desvela estratégias de se posicionar dentro do campo teatral e ele se porta de uma forma que eu acho bem problemática ainda no campo teatral hoje, que é tirar, pôr para fora de campo um profissional para colocar um amigo, né? Ele provavelmente é um apelido da época, chamar um homossexual de borboleta, o fulano, o homem, interrogação. Mas Uhum. ele está querendo dar a vaga para um amigo. E não necessariamente, não está em questão, não tô querendo dizer que o Labanca não seja um profissional competente para exercer o cargo, mas ele está furando o olho de um outro indivíduo que já estava com um trabalho engendrado ali por uma questão pessoal, afetiva, né? Eu acho que isso ainda permanece no teatro hoje. Quando essa carta tua, né, ela atravessa a minha tarde de aniversário, que ela foi um presente, né, que você literalmente mandou para mim, e afinal de contas, com ela, eu digo assim, é esse fractal, a estrutura fractal que tem em muitas documentações quando a gente está pesquisando história. Você vai ver o que é a estrutura fractal. Ela tem no diminuto a imagem do todo. Claro, quando você entende o todo, você consegue ver numa pequena peça os elementos de toda essa história. A primeiro lugar, o teatro moderno como um projeto que ele tem que ser espraiado pelo Brasil, né, do eixo para o resto do Brasil. E como é que esse processo de ida para o norte e nordeste se dá? Esse processo se dá a partir da replicação e a palavra ensaiador, ela pula, né, quando a gente começa a ler, porque parece que a própria o que é tão caro para a gente que estuda a história do teatro moderno, que é o papel do encenador, do diretor que tem uma visão, a palavra encenador, diretor não tinha pego ainda não. Então, ensaiador, ela é utilizada não como sinal depreciativo, né, como alguém que estava ali, porque a figura do encenador, do ensaiador, ela muito provavelmente ela existiu durante toda a história do teatro, desde os gregos. Alguém, muito provavelmente o autor, ensaiou seu texto, né? Então, a figura do ensaiador, ela está nas sombras. E quando ela se destaca desse todo, ele vira o diretor, essa é a primeira coisa que a gente vê na carta. Queremos um ensaiador aqui no Recife, um ensaiador que custa, a valores de hoje, né, corrigidos pela inflação, algo de 30 mil reais o mês. Não era um pouco salário, era um dinheiro que estava vindo pela universidade. Esse processo de interiorização ou de provincialização, porque o termo era província na época, né? A província da Bahia, as províncias do norte, ela se deu muito através das estruturas que já tinha do teatro, dos estudantes, e que vai quase que não estar contido contém, quase que sinonimamente, mas não é, teatro universitário virar teatro amador com teatro do estudante. Tanto é que o nosso querido Eros, a borboleta Martins, segundo a carta, ele vai trabalhar no TAP, no TEP e no TUP. Mas aí tá quase, não sei como é que fica nosso tempo, porque praticamente
Já vai dar uma hora. Não está sendo ainda. É sério, não tô falando nada. O Martim, ele vai como um trator ir de encontro a essa relação entre amador e profissional, que muitos grupos não abrem mão nem na segunda onda de modernização, porque o que era amador não era os conceitos, não era a própria técnica, era o modus operandi de estruturar o campo. E eu diria que nós somos amadores sem medo até hoje, por conta da incompreensão de como estruturar, por questões também políticas, o campo como um campo de batalha econômica. Ai, fui longe. Me empolguei. Não. Não, porque a gente está. Quando Martim Gonçalves, ao final de contas, depois desse convite, gente, ele viaja. Laban, que a gente já viu que não aceita de cara a proposta que vem do Recife. E o Tupi, afinal, ao contrário do que queria Graça, né, fazer esse convite ser devotado para alguém mais próximo para ele, Martim termina topando, Martim vai para o Recife, a proposta no papel, como a gente viu, era montar uma peça conjuntamente com o curso, porque era essa casadinha que fazia a descoberta dos novos atores, porque eram todos, não existia, o campo estava desmembrado, onde é que você vai selecionar até hoje? Você vai fazer uma seleção de ator. Então, a estratégia de seleção de atores era você fazer um curso e, através desse curso, você atuar como olheiros, que é uma estratégia que se faz hoje ad infinitum, porque a gente não tem, de certa forma, ainda estratificado fora do eixo Rio-São Paulo, se é que tem olheiros. Você entra no circuito quando você, afinal de contas, aparece. E aí você entra no circuito. Mas não existe uma camada intermediária, né? De alguém que está na profissionalização e vai um olheiro de lá e começa a selecionar você. O modus operandi esse era através do curso. E Martim foi para montar. Ele já tinha vindo da experiência do tablado que ele criou. O nome O Tablado ele é dele. E ele cria com a Maria Clara Machado. E ele já tinha acabado de romper, de certa maneira, estava na ruptura em 1954 com o tablado, exatamente porque ele queria que seus artistas se profissionalizassem, criassem uma atitude profissionalizada com todo. O que é que isso significava dizer? Todos assumirem um compromisso de ensaio, estudo e montagem final. Olha, o que a gente acontece, o que a gente sabe através de outras cartas, Roger? Martim reclama que, vamos lembrar, o Teatro Universitário de Pernambuco, ele é um braço do curso de Direito, dos alunos de Direito. Essa montagem ela começa a ser feita em dezembro, os ensaios. E o que o Martim reclama nas cartas é que assim que começam as provas finais do curso de Direito, os alunos começam a faltar e a não se comprometer com os ensaios porque estavam comprometidos com o seu curso matriz. Isso é uma realidade que vários teatros universitários, apesar da ânima, que é aquele famoso sangue novo que a gente fala, né? De onde vem o sangue? Se não vem do dinheiro, é essa juventude nova que faz com que o teatro no Brasil até hoje, né, não pare. Mas, ao compromisso maior do curso de Direito, eles começam a faltar. Essa realidade Martins tinha vivido no Recife, e é por isso que, um ano depois, ele diz que vai pensar duas vezes em topar ou não o Teatro Universitário da Bahia, que era, na verdade, uma proposta bem diferente, porque ele ficou bastante livre para ele desenhar um projeto, que é esse projeto inovador, até hoje não reproduzido, por mais que nós tenhamos 2 dezenas de escolas de teatro em graduação no Brasil, por conta da sua articulação realmente profunda com a produção e a capacitação técnica para um palco dentro de um circuito profissional. Sim. Ok? Ok. Agora eu consigo fazer essa conexão, né? Porque a carta é de 54, a Escola de Teatro da Bahia é criada em 56, né? Ele teve um tempo
depois dessa experiência lá, para ver o que ele queria criar com a verba. Ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso. Magela está fazendo uma colocação bárbara. E eu tô aqui, minha boca coçando para falar do Hermilo. Estou realmente com muita vontade de falar do Hermilo, por conta da relação que Martim tinha com ele, bastante camaradagem profissional. E o Martim montou com o TEP Édipo Rei, tradução de Hermilo. O TEP, ele realmente ele se desmembra. É isso que acontece com as nossas instituições. Ao longo do tempo, as nossas instituições são pessoas. As pessoas saem, as instituições elas se fragilizam, ou os filhos dela tomam conta, ou os netos, ou então ela fica à deriva. Claro, a gente vai levantar uma série de exceções, espero eu, mas se a gente está hoje no meio de uma pandemia, e eu queria registrar na live, porque ela vai virar um documento também, eu queria lembrar para quem for assistir no futuro daqui, espero, há 100 anos, que não seja um acervo perdido, que a gente lembre que a gente está numa pandemia e que a gente está no meio de um processo grave de desativação das estruturas da memória. Essas estruturas da memória, elas não são pessoais. Elas passam pelos indivíduos, mas elas precisam se institucionalizar, elas precisam se objetivar. Então, quando o Martim recebe o convite, isso o Hermilo já estava em São Paulo. Né? Ariano já estava em 55, desce com a 56, com o Alto da Compadecida, que é o grande sucesso no festival. Em 56 é a criação da Escola de Teatro da UFBA e Martim recebe o convite dizendo: primeiro eu vou viajar, eu vou ver através dos cursos sem montagem, sem obrigação de montagem. O que é que eu tiro? Eu esqueci agora a terminologia que ele fala. Capital humano, algo assim. O que é que eu tiro desse capital humano? E aí eu vou fazer um projeto. E aí é um divisor de águas. Porque Martim era um homem que tinha uma experiência já internacional, já tinha morado na Inglaterra durante a guerra e foi um dos primeiros alunos dos cursos universitários de cenografia, então ele aprendeu como é que se estruturava cursos de artes dentro da universidade e de teatro também, muitos ligados à dramaturgia, mas ele achou que nada era isso a cara do Brasil. E já tinha estudado também na França e participado da Vera Cruz, e aí ele pede para o reitor e se consegue uma bolsa pela Fulbright, e ele vai visitar 11 instituições de teatro universitárias americanas. E a estrutura dessa administração, falei 56, desculpa, Sandro, e a estrutura dessa administração acadêmica, ela é um espelho do que acontece nas universidades americanas desde 1910, quando são criados os primeiros cursos. Em primeiro lugar, porque os cursos, eles não são os cursos acadêmicos na Europa, na Inglaterra, eles são cursos para historiadores e acadêmicos. A prática teatral, obrigada a você, ela está muito ligada ao que os grupos, as montagens faziam, nisso que a gente chama, né, de aprendizado técnico vivo. Então, como é que fazer uma junção na outra? Como é que você podia fazer uma junção na outra? Foi dessa forma que eles fizeram, os americanos, e o espelho que a Universidade da Bahia tentou fazer durante 5, 6 anos, que é o tempo que ele ficou lá. Na verdade, o convite chega em 55, quando o reitor Edgar Santos também era ministro da Educação nos últimos 80 dias do governo de Getúlio Vargas, até o suicídio. E essa trinca de baianos que estava no Rio indicou o nome de Martim. Jússi, eu queria só trazer muitos pontos, né? Quando você falou da questão esse modus operandi que viabilizava um ator jovem naquela época, eu acho que isso ainda funciona até hoje desse jeito. E eu vejo Claro. dois caminhos. Por exemplo,
o tempo que eu fiquei no Rio foi muito curto, né? Foram 5 meses. Ou eu precisava fazer um curso de teatro para eu ser visto, ou eu levava a minha produção. Mas aí, são esses dois caminhos que eu vejo que ou você faz um curso ou você estabelece alguma relação afetiva com alguém, para você ser inserido dentro de um grupo. Não é. Você sabe que essa estratégia, me perdoe a gente acumular, que a gente queria meio que se acavalar nessa conversa, né? Meio puxar um do outro, assim. Essa estratégia, ela não é errada no sentido moral, né? Ela é uma forma de você conhecer novos nomes. Para mim, o problema não está como começa, está como não termina. A gente nunca deixa de ser amador no teatro. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de um campo. As estratégias, né? Por que eu fiz questão de lembrar a idade de Labanca? Labanca está falando aqui nessa carta, eu preciso voltar para a televisão, eu preciso ganhar dinheiro. Eu estou com 40 anos, você também. A gente precisa parar de brincar. Gente, a gente está falando de Labanca. A gente está falando de Graça Melo. Eles falam, a gente tem que parar com 40 anos de brincar, de fazer teatro, porque a gente não está conseguindo viver disso. Tem uma coisa que é preciso dizer logo de cara, que a estrutura de modernização do teatro, ela se dá de forma muito diferente de estado para estado e de cidade para cidade. A gente sabe disso, né? Digamos assim, a gente que está estudando o teatro moderno brasileiro, a gente sabe que no Rio de Janeiro ele vai encontrar uma estrutura que é o velho teatro, já profissionalizado, e na hora desse embate, eles derrubam gregos e troianos, porque eles estão tentando derrubar um modo artístico de se fazer teatro e parece que está derrubando junto a profissionalização como um todo. E é como eu te falei, o recado na Bahia vai chegar um pouco assim, quando Martim está através dos jornais, que é a minha fonte primitiva, né, e digamos assim, a mais robusta até o doutorado, quando ele vai dizer assim, a gente tem que parar de ser amador, os amadores baianos, parte dos amadores baianos se ressentem porque eles vão dizer, mas foram os amadores que fizeram o teatro moderno brasileiro. Entende como que as polêmicas, as questões, elas vão se acavalar e elas não vão ficar com a mesma leitura, a depender do ponto de regionalidade que você olhe. Então, meu principal problema é que a gente nunca deixa de ser amador, e até hoje, ao fazer uma produção, eu vejo eu mesma e muitos colegas sobrevivendo graças ao sangue novo, e esse sangue novo, ele vem em muitos aspectos das universidades, que ao se formar, a gente só tem hoje muito poucas saídas. Que é o campo da. Não é a televisão, não é a televisão. E não é a televisão. É, Ou a licenciatura. gente vira professor, Ou ou assunto. o campo ele quebra nossas pernas de estruturação. A gente está falando sobre. A gente está tocando em nervos, né? Muito rapidamente. Abrindo vísceras e tocando em nervos, porque são assuntos que rendem, não é verdade? Mas sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Eu queria te perguntar um pouco sobre como é que você, se é que você tem a visão logo depois da relação de Martim com ele. Como é que você vê eles dois? Dos projetos que eles também montaram juntos. Pois é, o Martim foi cenógrafo da montagem de Desejo, né? Posterior Em boa, em 1946. Foi uma cenografia deslumbrante, né? Que pegava o palco, saía da caixa cênica, ganhou o prêmio no Rio de Janeiro, não me lembro qual que era o prêmio, não sei se era. Se eu não me engano, é a primeira peça que Labanca aparece como ator no sentido mais, como é que eu poderia dizer, mais visível, né? Que ele estava meio nos bastidores, não é isso? É um personagem meio um policial que entra, não é um grande personagem. Quem fazia parte era Olga Navarro, o Zembinski, Jardel Filho no início da carreira, e um outro ator que eu não me lembro o nome. Mas depois disso, eu não vejo nenhuma relação deles com o Martim. Que eu me lembre agora, de Do trabalho, Graça, tanto do do Graça Graça.
com o Martim, quanto do Labanca com o Martim. Então, Labanca fez em 63, 64, eu botei a data exatamente aqui. Ele fez Vitor, as Crianças no Poder. Martim dirigiu, com Helena Inês, com... Qual a peça, qual, Henrique? Assim, Vitor, as Crianças no Poder. Vitor, as Crianças no Poder. Martim vai dirigir aqui no Rio de Janeiro. Martim é expulso da Bahia no final de 1961. Ele é literalmente expulso, se torna impossível a presença dele em Salvador. Todas as estruturas culturais da cidade se movimentam para fechar os caminhos, né? E há o final, que é o muro da escola todo pichado, com fora viado, sai ditador, entre outras coisas. A gente quase não falou sobre a questão da sexualidade de Martim, né? E dos termos homem, colocado entre aspas, e borboleta, porque também é uma coisa que a gente tem querido tratar, porque na documentação ela tem ficado cada vez mais visível, né? Sensível para a gente não pode passar mais por cima disso. Isso era uma questão, entre todas as questões que Martim levantou, foi essa. Mas, assim, voltando da relação direção Martim-Labanca, ele dirigiu Labanca em duas oportunidades. Primeiro foi em Vitor, as Crianças do Poder, tradução de Martim para uma peça de Roger Vitrac, aqui no Rio de Janeiro. Em 1966, ele monta Labanca, também numa tradução de Martim, para a peça de Genet, As Criadas. E Labanca ganha uma série de prêmios, é muito famosa essa montagem. O Carlos Vereza faz a outra personagem, porque é isso, são todos travestidos, né? São três. É Madame, Labanca faz Madame, e Claire, e a outra personagem agora me fugiu da memória, é o Érico Freitas que faz. Érico Freitas, Carlos Vereza e Labanca, nessa relação triangulada no texto. E eu tenho certeza que existem alguns registros, né, dessa relação entre eles, porque houve muito trabalho posterior, trabalho premiado, e o cenário de Martim para Desejo, de 1946, um cenário muito premiado, assim que Martim volta da Inglaterra, depois de estudar cenografia. Estou com um livro aqui, doida para puxar os livros todos que eu estou falando. Com o cenógrafo que criou o departamento de cenografia da Universidade de Londres, que é a Slade School, que é o cenógrafo dos balés russos, que é Vladimir Polonin. Ele estudou com ele. Então, assim, uma outra pessoa que também está, não na triangulação, porque todos eles, é isso, é uma turma que você vai... Lembra da expressão que eu uso, né? Cova rasa. A história colocou todo mundo, aí você puxa um esqueleto de um, tá puxando o outro. O Brutus Pedreira, ele é uma figura que é considerado o braço direito pelo próprio Martim, nas cartas que ele manda para a família, de Martim lá na escola da Bahia, e ele é uma figura dos comediantes e que vai trabalhar muito tempo depois com o Martim aqui no Rio de Janeiro. E é uma figura, de certa maneira, muito nas sombras para mim ainda, entendeu? Eu queria muito encontrar o acervo dele. Queria muito. Também. Eu não sei se existe, né? Mas eu acho que talvez por ele ter ficado... Talvez por ele ter ficado mais centrado na parte da produção teatral, é uma parte que a gente não se preocupa muito em guardar esses documentos sobre a economia do teatro, sobre, né? Exato. Se a relação muito forte com o palco acaba... E eu não sei da relação, eu não sei qual que era, eu não sei se o Labanca era homossexual. O Graça não era. O Graça era casado com Estela, foi atriz dos comediantes em duas montagens. Henrique, Roger, só para registrar, eu já vi outras declarações homofóbicas no arquivo do Labanca. Preciso procurar para mim. Olha, eu tenho o maior interesse em lidar com esse assunto. Acho que a gente está, né? São tantos assuntos. Eu já te falei a lista de artigos para escrever, Henrique, é gigantesca. E assim, na Bahia, eu terminei, porque assim,
quando eu comecei a pesquisar, eu não imaginei que fosse me deparar com essa questão. Enfim, a gente tem, eu não imaginei que essa. E ela foi gritando de tal maneira na relação de um espectro que derrubou Martim. E tem uma coisa que as pessoas sempre me falavam, assim, a gente, claro, tem que tomar muito cuidado com o depoimento oral. É tudo muito na triangulação, a memória é traiçoeira, mas assim, ela pulou em muitos documentos, foi o seguinte, tanto a Helena Inês, aí eu vou lembrar textualmente, assim, tanto a Helena Inês, como nos depoimentos quando eu conversei com a Maria Fernanda, e também o Roberto Assis, a Maria Muniz, que está em Salvador, agora os dois com grandes, grandes memórias, a memória dos dois. Olha o trecho, essa vai direto para Henrique, eu não sei pronunciar o sobrenome de Henrique, porque me perdoa, não, nunca tentei, não ouvi. Tchevchenko, olha, perdão, eu nunca faço isso. Depois que passar aqui o nome dele de novo, eu vou ler direito, não. Olha só, essa vai para você, porque fez essa pergunta sobre as citações de Labanca, etc e tal. Então, a Maria Muniz e uma série de ex-alunos e colaboradores de Martim falavam o seguinte, não tinha nada mais insuportável, é quase citação, na Bahia dos anos 50 do que um viado, e fizeram questão de, para mim, quando eu falava assim, um gay, aí me pediam para eu corrigir, tanto que eu botei isso na tese, que o termo da época era viado. E vou colocar outra coisa. Não havia nada mais insuportável do que um viado que não casava para aparentar falsa normalidade. Você está entendendo? Martim incomodou uma série de pessoas, várias pessoas colocaram. Martim era Nossa, como? Ele incomodava literalmente por todos os lados, em diversos aspectos. E ele também incomodou sobre isso na Bahia, entendeu? Porque a prática era você ter um relacionamento de fachada. Eu falei era, né? Sim. E eu falei E eu queria também dizer uma outra coisa. Ok, uma tal passeata que teve, tudo depoimento oral essa parte, mas assim foram vários depoimentos orais, está muito registrado por mim. Contra a escola de teatro da UFBA em 1960, já na campanha, no final de 60 para 61, e eles prenderam numa gaiola um pequeno servo, um veado, um pequeno servo. Eles colocaram na gaiola. A escola de teatro da UFBA, você que conhece, ela fica bem perto da reitoria. Sim. E ela passava pela reitoria nos 800. Olha, a gente tem que fazer esse artigo conjunto. E eles passaram na frente da reitoria com a seguinte faixa: ai, 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 sou aluno da escola de teatro. Pendurado na grade desse servo. Muitos alunos me falaram com muita revolta dessa passeata. E não encontrei isso nos jornais. E os jornais fizeram campanha. Tem outros documentos que falam sobre a homossexualidade desregrada dos alunos da escola de teatro. E claro, a gente vai analisar análise do discurso. A gente vai analisar tudo, né? Inclusive o que é que eles acham que é desregrada, o que é que eles viam como homossexualidade. O caso curioso é que Glauber Rocha, que era um machista bastante conhecido, aluno da escola de Direito, que perde o cetro da cultura baiana quando a escola de teatro começa a atuar ativamente, montando, às vezes, 8 espetáculos por ano, ele, de imediato, ele vai falar sobre isso, entendeu? Mas depois ele muda de lado, tanto que ele se torna um defensor nos jornais e na vida pública da escola, das montagens, e particularmente de Martim, tanto que, por curiosidade de destino, a filha de Glauber está fazendo aniversário hoje, Paloma, que é afilhada de Martim, hoje, agora, sério, hoje, aniversário dela. E Martim batizou Paloma, filha de Helena, com Glauber. Mas essa questão estava ali, sabe, como uma tempestade, e apareciam outras.
mais visíveis, mas elas estavam definitivamente corroendo as relações entre uma determinada elite baiana ultraconservadora. Roger, você está aí? Alguém? Será que fui eu que caí? Ai, quem caiu? Eu ou Roger? Alguém dá um oi. Vamos chamar a Roger novamente. Vertichenko. Ok, perdão, viu, Henrique? Vertichenko. Eu não sei se eu estou fazendo a transmissão. Não sei se Roger está aí. Você está me ouvindo? Roger que sumiu. Rafael, oh, coisa linda. Guilherme. Então, a gente estava falando sobre essas questões, sobre. Elas estão ainda subterradas, elas são soterradas, entre muitas, nessa cova rasa, comum, que são as figuras da história e da historiografia do teatro brasileiro. Quando a gente vai puxando, né, um problema ou outro, aí a gente vai, a partir do viés de um pesquisador, a gente vai entendendo o outro. Se para ter um exemplo, ontem a gente fez uma live de teste, porque a gente estava tão empolgado com esse assunto. Daqui a pouco eu vou primeiro pedir se vocês têm alguma pergunta, porque eu tenho uma série de anotações aqui agora. Enquanto o Roger não entra, eu vou falando. E uma das características que a gente falou sobre essa estruturação é como as tipologias, elas precisam ser analisadas, as tipologias da historiografia do teatro brasileiro. Historicamente, a gente tem utilizado muito fonte de jornal. E sem fazer a devida análise crítica sobre o que significa esse olhar da imprensa. Em primeiro lugar, ele não é unívoco, não existe a imprensa conjunta, né, falando sobre um objeto, ela assume seus amores, assume aqui eu acho que ele voltou, assume seus dissabores e também entra em campanha. Então, essa fonte documental, que é por excelência, o jornal. Oi, Roger. A gente também tem que analisar. Hoje a gente está analisando uma. Eu continuei falando, e aí vou só terminar. Hoje a gente está analisando uma carta que ela também precisa de uma lupa diferenciada. Né? Nenhum documento ele é ingênuo. Nenhum documento ele é ingênuo. E a gente não pode, como pesquisadores da história, eu tenho muito pudor de dizer que eu sou historiadora, tá? Eu sou atriz e fui na ausência de alguém que contasse a história do teatro da Bahia nos anos 50, a partir da criação da Escola de Teatro da Bahia, e sobre tudo que eu ouvia, e com o passado de jornalista, eu comecei a pesquisar. Mas, assim, eu tenho muito pudor, eu sou uma estudiosa da história do teatro brasileiro, não vou ter medo de falar isso, não. E os historiadores ainda estão por vir, muitos grandes historiadores estão fazendo seu trabalho, e eu espero só colaborar, sobretudo fazendo com que a gente reflita sobre essas tipologias. E a carta, a ata, as fotos, cada um com um processo de análise muito diferenciado, né, Roger? Sim, Poderoso, contas. Nesse momento, sem querer parar de falar, né, eu só queria dizer que a gente tem a ponta de um iceberg com o acervo do Instituto Martim Gonçalves. Sim. Está fazendo cosquinha no que tem para analisar. Né? O Martim, como o Labanca, eu não sei quem tem um acervo maior, mas assim, admiro muito o Labanca. Você sabe que ele fez um curso de museologia, de acervos, no Museu Histórico Nacional? Não, Labanca? mas tem uma quantidade grande de arquivo dele ligado a museu. No Isso, ele fez inventário um dele. curso. Ele foi, né, de dentro desse desejo amador, porque
Ele começou a tentar sistematizar esboços dessa sistematização, e ele não tá, o acervo dele não é só sobre teatro. E Sim, não, não. esse só é muito para a gente também colocar, né, aqui na live. Só, o que que é só? O Martim e o Hélio Eschbauer, e aí, caramba, como é que eu vou dar um resumo nisso? Porque eles foram parceiros criativos durante os anos 60 inteiro aqui no Rio de Janeiro. Quando Martim faleceu, o acervo de Martim foi guardado durante 30 anos por Hélio, e 43 anos por Hélio, e o Hélio, ele fez uma dotação do acervo para mim, quando eu criei o Instituto. O Instituto tem dois ramos. Um ramo que eu montei nas pesquisas, correndo atrás de Martim, que foi um homem que viajou por 22 países, e aí tem o acervo dele próprio, que ficou guardado com o Hélio. E o Hélio falava assim, olha, não tem nada que seja ramificado com tudo como teatro. Eu vou fazer uma pesquisa sobre uma ópera, eu vou falar, né, história, geografia, tempo. Então, eles guardavam isso que a gente estava falando, né? O que é o acervo? O acervo de alguém. É o acervo dele, dos estudos dele, do que ele se interessar, guardar. Eu tenho muito material de aula de Martim. E isso é assombroso, porque às vezes eu tento fazer como o Antunes falou, né? Na montagem das tragédias, volta à vida, né? Sopra, abre o caixão e vê essas aulas. Volta às aulas, umas aulas com Lina Bardi, muito amiga de Martim, que deu aula na Bahia, e que fez uma parceria criativa também bastante intensa e explosiva para ambos e para a cultura baiana. A palavra explosiva aí é muito ambígua e eu gosto de usar. Foi explosiva para todos os lados. Sim. Quando O Henrique você tinha sai comentado, deixa eu dessa. só fazer um Diga, comentário. eu tinha te Isso. perguntado uma coisa antes. Ah, então joga. Não, sobre essa relação que era isso, né? De desejo, e depois a gente É, falou. tanto é que a presença do Martim dentro dos comediantes é uma coisa relâmpaga, assim. Eu não consigo explicar essa chegada dele, talvez é um momento que ele vem da Inglaterra, mas ele só contribuiu como cenógrafo. E os outros trabalhos eu não sabia, né, desse caso do Vitor Hugo e as criadas. Só complementando, o Henrique falou, né, que já encontrou no arquivo do Labanca outros documentos dando indícios, assim. Eu encontrei no Diário Carioca, é uma espécie de coluna, é, não sei se eu titulo isso de fofoca, mas, por exemplo, coisas que incomodam. Isso é no ano de 1943. O repertório brasileiro dos bichinhos dos comediantes. A palavra bichinho, eu não sei se está atrelado, se está do grupo de bichas, ou se bichinhos no sentido de animais de estimação do Capanema. Em Mas outro, volta aí, você tirou essa expressão de onde? De que documento? isso foi de jornal do Diário Carioca. Eles tinham uma sessão de Você sabia? Coisas que incomodam. A mentira teatral. A mentira teatral. 2 de setembro de 43. Um dos acontecimentos 2 de importantes setembro, do ano, 43. um dos acontecimentos importantes do ano teatral é a estreia dos comediantes, também conhecido por Teatro dos Bichinhos. Não sei se tem essa conotação. Não É sei, não sei depreciativo, óbvio, também. que está Né? relacionado à homossexualidade. A E o Henrique gente. comentou. Sim, o Labanca, poxa, Aham. o inventário dele é um universo, assim, né? Uhum. Alice Viveiros de Castro, que acho que é uma pesquisadora de circo, fala que ele anotava, enquanto ele viajava, ele ia nos circos e pesquisava, fazia as anotações sobre as histórias desse circo, e onde eles utilizaram isso como fonte. Ju, Uhum. você Uhum. tem que começar a apontar para o fechamento, hein? Vamos sim. Você, É, você quer. Não, eu fiz umas anotações
de fechamento aqui, a gente perde um pouco o ritmo que a gente vai ler, né? Mas se você tiver alguma coisa, o que me interessa? Me interessa na carta especificamente é ver a serialização, os padrões, as perguntas que se repetem, sabe? Essa fragilização do meio teatral, a quase. Eu poderia fazer uma. Como é que é a curva pandêmica? Eu queria fazer uma curva pandêmica. Você entra no teatro no final com 17, 18 anos, com toda a energia, você vai, topa qualquer parada, isso desde sempre. Ai, ai, ai. Vai lá, você acompanha o século XX inteiro e você entra no século XXI. Você pega os alunos com energia total, passando noite, entregando todo o sangue, né? Não precisa profissionalizar agora, o que importa é a experiência, estamos juntos. Aí vai. Aí você vai vendo a curva pandêmica chegando no seu ápice. Nos 30 anos, as pessoas falando assim, mas vem cá, quando é que a gente vai profissionalizar isso aqui? E aí é um pulo do gato, que em determinados aspectos, ele só revela a fragilidade do nosso campo. O que é o moderno? Não é, claro, não é só a questão do texto, do diretor, da interpretação do ator, mas assim, da produção também. De como essa produção ela é moderna, ela é objetiva, ela é técnica, ela é estabelecida em ritmos, em pagamentos, em valores, né? A transmissão do conhecimento, como é que ela se dá nessa parceria da escola? Então, continuando com a curva pandêmica. Aí nos 30 você começa a dizer, gente, eu preciso começar a entrar, chegar perto da universidade, porque eu vou viver do campo do teatro dando aula. E para quem está chegando agora e está achando, o silêncio está colocando nessa briguinha boba, amador, de um lado profissional tão rápido assim, calma lá, você está colocando o teatro da escola, a escola, o campo, não. O que eu quero dizer é o seguinte, se eles não estão em guerra, eles também não são a mesma coisa. As questões técnicas, as dinâmicas, os desafios que a gente precisa para dar conta de um campo não são os mesmos dos outros, eles estão no entrelaçamento. E no meu viés, na minha leitura que eu faço do teatro brasileiro do século XX, está claro que nesse processo de modernização, o que era o campo educacional, ele se estruturou melhor do que o campo tecnicamente dito. Isso não é uma cegueira, é a maneira como a gente sobrevive. Entre os melhores, os mais rápidos, às vezes, os mais sortudos e os mais técnicos também. É uma luta sobreviver no campo. E de novo, não podemos fazer como o jornalismo do século XX fez, colocando numa briguinha primária entre que eu sou professora, trabalho com teatro e educação, trabalho com criança, e as questões que você resolve num campo, elas são entrelaçadas, mas não são as mesmas. Os desafios são distintos. E nesse desafio, né, se eles não estão em briga, eles também não são a mesma coisa, é uma questão até de conceito. Nesse desafio, o campo da educação, ele se estruturou muito, de forma muito mais vistosa e eu diria até viçosa. É daí que, inclusive, a gente consegue enxergar o futuro a curto prazo. No processo de pandemia como a gente, onde estruturas muito mais sólidas, porque a palavra cultura é muito ampla, mas com culturas empresariais muito mais estabelecidas, só vou dar 2 exemplos. Como na Inglaterra e na França, são culturas empresariais centenárias, elas estão com medo hoje. Quanto mais a gente que tem fragilidades institucionais, a palavra desmonte, né, dos processos construídos recentemente, com menos de 20 anos. Então, a gente vive a dança de Shiva. Construção e destruição a cada... Não chega a uma geração. Não chega a uma geração. Uma geração é em 25 anos, né, em termos sociológicos. Não chega a uma geração. A gente, enquanto ser físico, encarnado, para dar um termo espírita, eu com 44 anos, eu vi essa curva pandêmica acontecer. Com 40 anos, você está dizendo assim, gente, eu quero modificar um pouco o ponto de vista que eu tenho das coisas, eu preciso, como é que eu faço para mudar esse estado? Tenho casa,
Não fica mais confortável você fica na relação da produção amadora na casa dos seus pais, você vem com todas essas questões atravessam o teatro brasileiro. Essa carta, né, de Labanca, recebida por Labanca, por Graça Mello, ambos com 40, 41 anos, ela revela isso. Filho, eu não estou aqui para brincadeira, estou te oferecendo um trabalho, ou você volta para a TV e tenta viver, ou como é que você vai? Você vai continuar brincando de teatro amador? E a gente está falando do grupo que, enfim, é considerado em termos historiográficos para uma banda, e a gente vai repercutir essas formas, mas assim, é um grupo emblemático para modernização do teatro. Que modernização é essa? Tem um livro aqui que o Antônio Gilberto me deu, eu vou... Estou de frente para a livraria, tá? Eu vou pegar esse título, claro, né, para a gente... O fracasso do moderno do Brasil. Às vezes a gente confunde moderno, às vezes, com técnica, que é outra live. Outra live. A palavra técnica é um palavrão, né? Técnica é uma palavra palavrão. E aí a gente confunde moderno com profissionalização, com a questão do texto. Elas são cova rasa, mas elas não são a mesma questão. Sobretudo, a depender do GO, que você vê essa curva pandêmica, né? A curva pandêmica ela tem uma evolução diferenciada, um ápice de idade, não sei o quê, também a partir da cidade que você está vendo. É claro que essas questões, no território como o de São Paulo, que não encontrou o teatro velho, profissionalizado e estabeleceu todas as estruturas modernas per si, ela teve outra dinâmica. Então, a mim, me interessa muito hoje me perguntar, antes e depois da pandemia, como sobreviver de teatro. Como sobreviver nesse campo. O que é que vai acontecer com o palco. Para uma outra conversa, realmente. Sim. Vamos então fechar? Fecha. Que você apresenta o grupo de pesquisa, quem são os membros? Apresento. Eu queria começar dizendo que essa é uma live do projeto Arquivo Vivo. O Arquivo Vivo é um projeto conjunto do Grupo de Pesquisa História do Teatro Brasileiro e do Instituto Martim Gonçalves. O Instituto Martim Gonçalves ele existe há 3 anos. Ele é uma entidade sem fins lucrativos, construída com uma tríplice vontade, que é uma vontade de Martim, de fazer uma escola produtora, criando uma ação que fosse triangulada. Como a gente viu aqui com os modernos, eles davam a aula, o curso era a produção e, ao mesmo tempo, estava ali montando um acervo, né? Então, não tem nada de inovador, é uma tradição que eu tento manter acesa e não é só eu, um grupo de pessoas. O grupo de pesquisa é formado, a líder do grupo de pesquisa é a Elza Andrade, a vice-líder é a professora Tânia Brandão, ambas da Unirio. As pesquisadores, agora eu vou listar todos, Fabiana Fontana, Roger Xavier, que é aqui, está falando com a gente, Valmir Aleixo, Antônio Gilberto, Henrique Guzmão, Tiago Herzog, Débora Osner Lopes, e entrou hoje o nosso Diógenes da Paraíba. Eu esqueci o sobrenome de Diógenes, sempre chamo ele de Diógenes Maciel, eu acho. Diógenes Maciel, me perdoa, Diógenes, você está me falando. Eu queria agradecer também uma outra pessoa, que é o Leidson Ferraz, porque toda vez que a gente está falando de Pernambuco, eu lembro muito dele, é um diálogo muito intenso, e ele é um pesquisador que também está em campanha pela preservação das dinâmicas que ocorreram, né, em solo nordestino, e em especial no Recife. E eu queria também agradecer ao corpo de conselheiros, formadores do Instituto Martim Gonçalves, também formado pela professora Tânia Brandão, pela professora Fabiana, mas também pelo professor Ewald Hackler, a professora e antropóloga Rosana Pinheiro Machado, que está trabalhando hoje na Universidade de Bath, na Inglaterra, o dramaturgo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Sérgio Nunes Melo, o jornalista e ativista João Willis, professor visitante da Brown University,
O ator Wagner Moura também acompanhou esse trabalho de preservação do acervo de Martim, baiano, como todo mundo conhece, e que montou na Escola de Teatro da UFBA, a Casa de Eros, que era uma montagem a Eros Gonçalves, né, que é o seu prenome, texto de Cleise Mendes, em 1996, que são os 40 anos da escola. E queria agradecer sempre, em memória, por conta da força motriz da construção desse acervo, que é o cenógrafo, artista plástico Hélio Eichbauer, que está sempre presente, está aqui presente na minha estante, sempre com livros. E o que ele me fala, eu queria quase terminar com uma fala dele, mas eu queria continuar agradecendo também a Ciro Salles, que nesse processo de construção do acervo é um ator que trabalhou e que trabalha junto para, na falta de verbas, a gente montar um acervo de memória como esse. E aí, Roger, daqui a um mês a gente se encontra de novo. Sim, o objetivo é esse, né, do projeto Arquivo Vivo é a gente se encontrar na segunda sexta-feira de cada mês para discutir a história do teatro brasileiro a partir de algum documento. A gente ainda não definiu o próximo, mas vai ser no dia. Acho que não lembro, 11. Enfim, segunda, sexta 10 do de 10. mês, toda segunda, sexta do mês. E eu queria que as pessoas fizessem sugestões. Isso, na verdade, algumas pessoas já me mandaram os seus próprios documentos, porque tem muita gente que está fazendo doutorado, mestrado, e agora mesmo eu estou num processo de decupagem de um material visual. E aí a gente termina pesquisando junto, que são olhares, né, complementares. Eu queria agradecer a todos vocês, foi ótimo estar aqui. Um beijo grande. Roger, Obrigado a você. obrigada. Até Um mais. Tchau, beijo a tchau. todos. Obrigada. Tchau.